Eu queria começar falando sobre um ponto que o pessoal já está mencionando aqui no chat ao vivo, né? Foi o. Deixa eu ver quem falou aqui logo no começo. O Neto Alfa já falou no primeiro comentário aqui, ó, que o Leclerc foi punido, mas nada de punirem o alemão que queimou a largada. O Alexandre Pinto também quer saber como que os comissários não puniram o Vettel. Então o pessoal já está querendo. Isso se falou muito depois da corrida, né? O que aconteceu, o que aconteceu, o que aconteceu. Então a gente vai tentar explicar um pouquinho. Explicar um pouquinho aqui quais são os critérios da FIA, tá? O porquê que o Sebastian Vettel não foi punido. Primeiro eu vou passar aqui algumas imagens, né? Eu até adianto, pessoal, que seria muito mais fácil se eu passasse o vídeo aqui, né, das largadas, mas por questões de direitos de imagem, né, isso pode dar uma dor de cabeça enorme aqui para o nosso canal, então a gente não passa vídeos, a gente passa imagens estáticas, mas é para o pessoal ter uma ideia do que aconteceu. Vamos ver então o que aconteceu com o Vettel, né? O Vettel que se mexeu antes da largada de fato, mas não foi punido. Então vamos tentar entender o que aconteceu. O Vettel está aí paradinho na primeira posição, né, as luzes ainda estão, as 5 luzes acesas. Ele mesmo falou, né, nesse primeiro momento que sentiu que as luzes demoraram um pouquinho a mais para se apagar, então ele se mexeu antes. Né? Você vê que quando as luzes ainda estão acesas, o Vettel vai um pouquinho para frente, você vê que não é nem um giro completo da roda, mas ele vai um pouquinho para frente. Então ele se mexeu antes da largada, né? E até uma questão de instinto, assim, né? É uma questão meio instintiva que se você vê um piloto se mexendo antes da largada, isso já tende a consistir em uma queima de largada, mas não foi assim que a direção de prova viu. A direção de prova analisou o caso, analisou durante a prova ainda e decidiu não punir o Vettel e depois ela emitiu o seguinte comunicado. O comunicado ali assinado pelos diretores de prova, inclusive o Tom Christensen, né? E ele diz basicamente o seguinte, que os comissários reviram, né, as evidências de vídeo e o relatório de queima de largada baseado nas informações do transponder, né, que é aprovado e fornecido pela FIA a todos os carros, e por mais que os vídeos mostrem movimento, este movimento estava dentro do que eles chamam de tolerância aceitável do sistema de queimas de largada, que define uma queima de largada, segundo o artigo 36.13 do Regulamento Esportivo da Fórmula 1. E aí esse último parágrafo diz que os pilotos que discordarem das punições, eles podem recorrer àquela coisa toda. Lembrando que esse artigo aí que está citado, né, o 36.13, fala exatamente sobre queimas de largada, e eles dizem, na verdade ele não fala muita coisa de novo, né, mas ele apenas diz que se o piloto se mexer antes da largada, o que define se o piloto se mexeu antes da largada é justamente esse transponder, né? Então fica uma situação meio nebulosa. Acontece o seguinte, dentro do procedimento de largada da Fórmula 1, né, vamos explicar como as coisas são vistas dentro da FIA. Existe essa chamada margem de tolerância, tá? Porque é exatamente o que eles possibilitam que os pilotos, quando param ali no grid, já em formação de corrida, que eles possam testar ali o ponto de embreagem, achar o ponto certo para fazer a largada, e ocasionalmente os pilotos podem ir um pouquinho para frente, né? Eles podem se mexer um pouquinho e andar, né, ali dentro já do próprio grid, e isso não consiste em uma queima de largada. Isso, né, eu até joguei no meu Twitter, né, durante a madrugada, que isso por si só não é nenhuma novidade. Né? Esse é um assunto que que veio muito à tona 2 anos atrás, quando o Bottas também se mexeu durante uma largada no GP da Áustria de 2017, e desde lá a FIA já tinha explicado, eu lembro que eu fiz o bate-pronto do GP da Áustria de 2017, eu falei isso daquele vídeo, né, no piloto da Mercedes, que se mexeu antes da largada e a FIA não viu assim. Então eles têm ali uma margem de tolerância, né, que o piloto pode se mexer um pouco, mas ainda assim isso não consistir em uma queima de largada. Para a gente ter um pouco de referência, só para o pessoal entender e para vocês entenderem um pouquinho melhor, essa largada do Bottas na Áustria, né? O Bottas está aqui na pole position, né? Os carros sem o halo ainda, né? Um visual até diferente, e ele dá uma mexida, né? Você vê que ele se mexe muito pouco, mas de qualquer maneira é um movimento, né? Um movimento não deixa de ser um movimento com as luzes acesas, e ali o Bottas também não foi punido, porque na ocasião a FIA já explicou naquela ocasião que está dentro desta margem de tolerância, tá? A gente não sabe, ou pelo menos a FIA não costuma falar, né, até onde eu tenho conhecimento, a FIA não fala exatamente qual é essa margem de tolerância, exatamente para evitar que pilotos e equipes criem mecanismos e procedimentos para explorar essa brecha ao máximo. Então eles não falam qual é, exatamente para os pilotos serem extremamente cautelosos e não tentarem se mexer durante o grid. Né? Nesse caso, segundo a avaliação da direção de prova, o Vettel se mexeu pouco, ou seja, ainda dentro dessa tolerância, e não saiu da sua posição do grid. Eu vou até botar aqui a imagem de novo.
que mostra como o Vettel, mesmo depois de se mexer, ele ainda estava dentro ali mais ou menos do seu grid, né? Então, na visão da direção de prova, né, eu até reforço isso, né, que é tudo na visão da direção de prova, isso não consistiu em uma queima de largada e por isso que o alemão não foi punido. Eu vi também muita gente falando, né, ainda durante a madrugada, que, pô, mas não é bem assim, porque o Kimi Raikkonen recebeu uma punição de queima de largada no GP da Rússia, né, 2 semanas atrás, e, enfim, não teve conversa. O Kimi Raikkonen foi punido, sendo que foi uma situação, assim, no conceito foi parecido. O Raikkonen partiu antes, parou quando percebeu que queimou a largada, depois, quando largou de fato, ele perdeu terreno, né, porque foi aquele processo de você percebe que queima a largada, hesita, e quando você vai largar de fato, você já perdeu o bonde, né, você já perdeu um monte de posição. Então o Raikkonen saiu num tremendo prejuízo e foi punido, né? Só que ali, por mais que o conceito se aplique também, o que aconteceu com o Vettel, na prática foi bem diferente, também tem algumas imagens aqui para mostrar, porque ali o Kimi Raikkonen se mexeu bastante, né? O Kimi Raikkonen estava paradinho no grid, e você vê que ele dá um movimento bem maior, né? Ele vai até bem para frente, e depois quando ele larga, ele já está bem fora da sua posição de grid, então ele acabou sendo punido. Repetindo aqui para vocês verem e entenderem melhor, você vê que pega como referência esse carro da Racing Point da direita e você percebe que como o carro fica praticamente fora de visão com o Kimi Raikkonen parado. Então o que dá para a gente concluir é que assim, por mais que a FIA não fale qual é essa margem de tolerância, né, que eles têm com relação a isso, a gente sabe que é em algum lugar ali entre a largada do Vettel e a largada do Kimi. Né? A gente não sabe se está mais para o Kimi ou mais para o Vettel, mas ainda assim está ali naquela margem, mas o Kimi realmente saltou bastante, então é para entender um pouco melhor o critério, né? Se coubesse a mim, né, se um dia coubesse a mim a missão de escrever o regulamento da Fórmula 1, eu até estabeleceria que, cara, até por questão de simplicidade e transparência mesmo, que não deveria ter conversa, né? Se mexeu antes da largada, queimou a largada, ponto. Né? Já foi assim em um determinado tempo, o regulamento mudou bastante nos últimos anos, mas né, até por questão de transparência, você vê um piloto se mexendo para você já entender melhor o esporte e não questionar a lisura, né, das tomadas de decisão. Mas infelizmente não sou eu que escrevo, né? Quem sabe um dia, mas hoje ainda não sou eu que escrevo o regulamento, então tô aqui explicando mais ou menos o que acontece. Eu até acho que deveria ser assim, se mexeu, ponto, é punido, queima a largada. Né? Ah, mas o piloto tem que testar ali o ponto da embreagem. Pô, cara, é a Fórmula 1, é o desafio, você tem que buscar o limite sem extrapolá-lo, aquela margem de precisão, né? O piloto tem que ser preciso na largada para conseguir largar bem e sem extrapolar esse limite. Então, enfim, essa é a forma como eu vejo, mas a forma como eu vejo nesse caso não tem muita importância, porque no fim das contas o Vettel não foi punido.